até certo tempo atrás, a saída temporária. Eu lutei muito para acabar com isso. Na prática, nós aprovamos o fim da saída temporária. Como que tá isso hoje? Uma interpretação do Poder Judiciário disse o seguinte, que olha, vale, mas somente para aquele que cometeu o crime após a sanção da lei, que foi dia 11 de abril de 2024. Então, aqueles que nós estamos sendo presos em flagrante hoje, já não terão direito mais à saída temporária quando estiverem no regime de cumprimento de pena, regime semiaberto, que é o período que ele sai durante o dia, é obrigado a voltar à noite para dormir no sistema penitenciário. Vamos falar de saidinha, porque eu já trouxe pessoas aqui com opiniões diversas. Dr. Guido Palomba já veio aqui também, já falou sobre isso, e eu queria a opinião dos dois. Explica para quem não sabe o que é, como funciona e quais as vantagens ou desvantagens, porque ele foi feito para facilitar a reassociação do Ressocialização. preso. Ressocialização do preso na sociedade, ele voltar a ir aos poucos. Mas na prática, o que acontece? Temos números sobre isso? Sobre se aumenta o número de crimes? Como que funciona isso? Eu acho que quem sai... Primeiramente, eu queria só, como eu falo sempre, agradecer ao governador Tarcísio de ter escolhido para comandar a polícia, saiu do Praça Normal, a coragem que ele teve de colocar na Secretaria de Segurança o Derrite e eu, que somos policiais, que conversamos ali no chão de fábrica com a tropa. Exato, você e sabe, nunca... Ele mudou porque não colocou especialista, sem crítica a ninguém. Claro. Ele teve a coragem de colocar, nós que somos oriundos da polícia, tá com nossos parceiros de comandar, com a coragem que ele teve. Quem se beneficia? Olha, quando alguém sai na saidinha, sai com algum compromisso de ajudar quem está dentro. Então ele vai sair muitos. Você vê o membro de facção pode sair? Sim. Pode. É normal. Como assim? Então, o membro de facção provavelmente vai ter que trabalhar quando ele sair. Vai ter que fazer alguma coisa para facção. Agosto do ano passado nós temos um caso, o cara saiu na saidinha, viu que a mulher dele tinha separado, tá com outro, matou. A mulher escondeu e voltou. Como se não tivesse acontecido nada. Nossa. Foi esclarecido. Então, é muito relativo. Quem fez o projeto foi a Zaidinha, foi o Derrite. Você entendeu? Quando ele estava em Brasília, como deputado em Brasília. Você entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. Eu concordo que tem que ter, a tentar a pessoa, a ressocialização, tem que tentar tudo, sem ninguém aqui está contra isso, né? Mas escolher melhor os critérios. É a forma, porque o que o Nico está falando, na prática, é o seguinte. Como funciona na prática? Qualquer preso? Quem tem acesso, qualquer preso, desde que ele tenha progredido do regime fechado para o regime semiaberto. Aí os critérios para ter acesso à saída temporária: ter bom comportamento. Como você acha que é o comportamento do indivíduo de altíssima periculosidade, membro do primeiro comando da capital? É óbvio que ele tem bom comportamento. Então nós desenhamos um projeto, eram 76 projetos de lei no meu primeiro mandato. Lembrando que eu sou deputado federal, estou licenciado para exercer o cargo aqui no Executivo, na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Eu peguei esses 76 projetos, a gente agrupou todos eles, apresentei um substitutivo que chama com resumo de tudo. Então, das 5 saídas temporárias que os criminosos que estão no regime de cumprimento de pena do semiaberto tinham direito, eles ficavam 7 dias sem ter que voltar para os presídios, eu acabei com essa possibilidade. 0. Por quê? A nossa base são as evidências. Ninguém é contra a ressocialização do jeito que o Nico falou. Só que é o seguinte, antes de pensar em ressocialização, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. A cadeia foi feita para isso, para quem anda, para quem não cumpre a lei e para quem comete crime. Dentro desse pressuposto, a gente analisou, tem um estudo que analisou 2 dias do ano. Pegaram lá um dia em abril, todas as prisões de flagrantes realizadas naquele dia. De todas as prisões realizadas, e foram mais de 220 flagrantes no estado de São Paulo, cerca de 47% dessas prisões eram indivíduos que deviam estar sob a tutela do Estado. O que isso significa? Ou ele estava em livramento condicional, ou ele estava no regime aberto do cumprimento de pena, depois eu explico o que é isso, ou ele estava no regime, ou ele era procurado pela justiça, ou no regime semiaberto no período da saída temporária. 47%, é quase metade, a gente achou esse número muito alto. Fizemos uma contraprova em agosto. Aconteceu bateu em cima, 50% das pessoas que foram presas deveriam estar sob a tutela do Estado. Isso comprova, com base em evidência, que saída temporária de preso só beneficia os criminosos para a vida delituosa. Ele comete crime, ou ele não volta? Ou ele não volta, ou ele comete crime, ou ele recebe algumas ordens da facção criminosa para cometer alguns atentados, inclusive contra autoridades. Ou cometer alguma coisa dentro, um crime dentro do... Não, é fora mesmo, porque ele pertence lá, ele vai, você vai em tal lugar e vai matar tal inimigo deles lá, ou agente policial, ou autoridade.
Nesse contexto, além de propor o fim da saída temporária, o projeto previu a ampliação do uso da tornozeleira eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena, porque só era possível para o semiaberto em saidinha. A gente ampliou para o regime aberto. Por quê? Os regimes de cumprimento de pena, segundo o nosso ordenamento jurídico, ou é regime fechado, que já inicia no regime fechado, e para isso tem que ser condenado a mais de 8 anos de prisão, de reclusão, ou no regime semiaberto, depois que ele progride, ele cumpriu 1/6 da pena, 1/5 da pena, ele saiu do regime fechado, foi para o regime semiaberto, depois o regime semiaberto, ele pode progredir para o regime aberto do cumprimento de pena. Ora bolas, que é esse regime? Não está cumprindo pena nenhuma. Fica em casa, e aí a cada 3 meses ele vai lá no fórum e faz uma prova de vida. Eu sou aqui o detento fulano de tal, tô vivo, assino um documento no fórum lá. Detalhe, nós temos cerca de, porque isso é uma população variável, 170 a 175 mil presos no estado de São Paulo, cumprindo pena no regime fechado, de 30 a 35 mil cumprindo pena no regime aberto, e no regime aberto de cumprimento de pena, que não cumpre pena nenhuma. E esse estudo que eu falei comprova que eles estão cometendo novamente os crimes, porque o criminoso não tem medo da legislação, a lei não, o encarecimento do custo do crime precisa ser urgente, porque o custo do crime no Brasil é muito baixo, que chegamos a ter 350 mil criminosos no regime aberto de cumprimento de pena. Cara. Por isso que o nosso problema é reincidência criminal. Então a gente fica aqui, literalmente... enxugando gelo. E pensando em como a gente pode dificultar a vida do criminoso, já que a legislação, ela infelizmente ela é frágil e ela não amedronta. Então, para isso, a gente precisa ter uma polícia forte, sempre atuando dentro dos limites da lei, que a gente não concorda com nenhum tipo de abuso, de excesso por parte do policial, mas o policial tem que ser um policial linha dura, tolerância zero. Isso aí, minha vida toda eu fiz isso, o Nico também. A gente não vai compactuar com nenhum excesso por parte do policial, mas também não dá para achar que... como foram as operações da Baixada Santista, no início da gestão. Os policiais tomando tiro de fuzil. O que esses pseudo-especialistas de segurança pública acham que o policial vai fazer? Vai entrar lá com um livro na mão, dizendo, calma aí, vamos ter paz? Não. Tem alguns momentos da vida do policial, não resta outra alternativa tática, a não ser usar arma de fogo para se defender e defender a sociedade. O caso da Operação Escudo, que ele está falando. Por exemplo, muita gente foi contra, perguntando, quando é que vai acabar? Quando vai acabar? Vai perguntar pro pessoal que mora no Guarujá se gostou. Vai ver a população. Você entendeu? Tá no restaurante, todo mundo levantava, falava, batia a palma, ô doutor Nico, que legal a operação, tudo. Onde a gente ia, o pessoal falava. Agora, certos órgãos da mídia perguntavam todo dia pro Derrite, quando vai acabar aquela pressão? Vai acabar, Derrite, não vai acabar. E, pô, mas quem mora no local? Tava super satisfeito, você entendeu? E não tem, você vê, a Polícia de São Paulo, as polícias, tá fazendo um grande trabalho. Em pouco tempo, o caso do Vinícius foi esclarecido lá do aeroporto. Em menos de 3 meses. Aquele que morreu do Vinícius no aeroporto. O que aconteceu lá? Era uma cobrança de... Uma cobrança. Ele prometeu um monte de coisa para todo mundo, enganou os companheiros dele. E o fato de ser feito no aeroporto é para mostrar força, porque exatamente, pegar em outro lugar. Né? Exatamente, como os parceiros deles morreram lá pro lado do Tatuapé, você entendeu? Ele foi escolhido para morrer ali, e deu essa repercussão toda, mas a polícia agiu. E cortou na própria carne. Tanto é que a Corregedoria da Polícia Militar que realizou a prisão de 15 policiais militares nessa aqui, que estavam ou fazendo a escolta dele, uma escolta ilegal, porque eu já vi que ele era um criminoso, foi preso, fazia lavagem de dinheiro pro PCC, ou o que a investigação concluiu que eram os atiradores eram policiais militares. Estão presos por causa disso também. E parte da empresa fala, um empresário, não é empresário, é um bandido. Ele morreu cometendo um crime, lavando dinheiro, trazendo joias de fora, tal, para poder lavar o dinheiro que ele tinha. Então a gente vê, às vezes, a parte da mídia, né, Derrite, enaltecendo o empresário, nada de empresário. Segundo a própria investigação do Ministério Público, foram mais de 400 milhões de reais que confiaram a ele para fazer lavagem de dinheiro em criptomoedas, enfim. Estava falando, o caso do Vinícius resolvido, o caso do ciclista resolvido. Vitor Medrado. Na frente o caso do arquiteto. Parque do Povo. O caso do arquiteto, o caso do CT e tantos outros que são resolvidos, que são pessoas anônimas, diariamente. O caso do CT, recentemente, é um agente de trânsito que estava lá fazendo o seu trabalho, foi determinar uma ordem de parada para um indivíduo que estava com uma motocicleta, além do indivíduo bater boca com ele sacou a arma e executou o agente de trânsito do município. Nós fizemos uma investigação, resposta rápida é fundamental nesses casos. Em todos os casos ela é fundamental, mas os casos que geram repercussão,
justamente porque atinge a percepção de segurança pública. Então, acho que a resposta rápida do DEIC, do DHPP, para esses casos que geram uma grande repercussão, elas são fundamentais para que a população fale, peraí, a polícia está trabalhando. E a gente mostra, através de números. Nós batemos todos os recordes, Vilela, de apreensão de droga, de prisões em flagrante, de apreensões de armas. Essa operação que foi tão criticada por alguns setores da imprensa e de organismos que se dizem defensores dos direitos humanos, em 40 dias de operações, foram 3,5 toneladas de droga apreendida. Caramba. Mais de 1.400 presos. Destes, mais de 470 procurados pela justiça nas comunidades da Baixada Santista. E mais de 120 armas apreendidas. Ou seja, isso parecia um território que estava em normalidade? Óbvio que não. 27 barricadas foram desmobilizadas. Se a gente não tomar conta de cada metro quadrado no estado de São Paulo, mostrando que o crime organizado não vai criar um estado paralelo, a gente pode avançar e o desafio, o custo para recuperar depois muito maior. É só ver o que acontece no Rio de Janeiro. Imagina a dificuldade que é para recuperar esse território dominado por